Pio, o pessoal de herbicida sempre briga na questão de alvo em passar a palhada da cana, né? O que de bico pode ajudar nisso? Esses bicos que tem o jato inclinado. Ele ajuda bastante. Por exemplo, um bico da série Mug, que é o MUG, né? Que a turma apelidou já no mercado de cana como Mug. A própria Cooper Cana vende bem. Um STIA, que é um bico de gota grossa. O próprio ST, que não é tão grossa como o STIA, mas é uma gotinha grossinha, vamos dizer assim. Pior que o bacheiro da soja, até do amendoim, transpor a palhada. Exatamente. Né? Então ele entra em diagonal. Ele é uma ponta que ele sai com inclinação de 30 graus para frente, ou se você quiser posicionar ele para trás, pode pôr para trás também. Entendeu? Então você não entra perpendicular, você quebra um pouco do efeito guarda-chuva. Porque veja bem, se você tem folha aqui, uma faz efeito no outro, vamos imaginar que meus dedos aqui fosse um monte de folhas. Se eu vier com o bico pulverizando daqui, esta folhinha, que é a gota que caiu aqui, ela já faz um pequeno guarda-chuva nessa. E essa faz nessa, e nessa. Se eu tenho um bico duplo, então o bico simples ele vai fazer isso aqui. Passou aqui, beleza, foi pra lá. Aí eu tenho a planta aqui, eu venho com o bico duplo, ele faz isso. Então a hora que a barra tá aqui, ele já começa daqui jogar a gota aqui, ó. Na diagonal. Na diagonal, então é como se ele fosse subindo uma escadinha. Eu venho vindo com a máquina aqui, ele vai direcionando, antes de eu chegar na planta, ele já tá jogando gota nela. Já tá pegando a barra tá pra cá, terceiro, aí vem vindo pra cá, aí a barra passa aqui em cima, aí esse bico vai pegar na planta da frente, que seria outra aqui. E esse aqui vem pegando de ré. Do outro lado. Do outro lado. E ele vai preenchendo onde falhou. Onde o primeiro deu uma errada, o segundo já pega alguma coisa. Pra transpor o colchão de palha de cana, isso. Beleza. Então isso seria o bico leque duplo. Porque tem gente que usa, quando tem muita palhada de cana, usa bico com indução de ar, por exemplo, um STIA duplo. Dá pra usar também. E o simples, ele vem de um lado só. Quando não é tanta palhada, ele penetra bem também, não tem problema não. Ele vai fantasticamente bem. É o caso do Mug. Muita gente gosta do Mug porque é um bico que trabalha com bastante vento, que ele tem gota bem grossa, então é um produto sistêmico que ele aceita, ou um pré. Se tiver palhada, ele dá essa penetração boa e ele resiste a vento de mais de 22, 23 por hora. Entendeu? Sem da deriva. Sem da deriva, né? Ele foi testado nos Estados Unidos, inclusive, em túnel de vento, com vento até 25 por hora, ele deu menos de 1% de deriva. Bom, e acho que assim, pra gente fechar aí o circuito de aplicação, tem a dor da mãe natureza, né? Aí nós temos, ou a gente anda de mão dada com ela, ou se você quiser brigar com a natureza, o primeiro round você já apanhou. Eu sempre brinco. Vai dar murro no vento, você vai apanhar. Mas tem algumas tecnologias que dá pra dar uma driblada nela, né? Sim, exatamente. A gente já falou do bico... O Mug, por exemplo, você vai trabalhar numa área que você vai aplicar pré-emergente ou um pós-sistêmico. Opa, pera lá. O pré-emergente aceita gota grossa, o pós-sistêmico também aceita gota grossa. Então a gente pode trabalhar em cima de um Mug, de um STIA duplo, ou até mesmo simples, que não seja o duplo, né? O Mug também, que é muito bom, porque o que acontece? Você vai ter um produto que você vai driblar condições climáticas. Esse bico, ele é um produto que ele produz uma gota que vai driblar essa condição de vento. Então você consegue fazer bastante área, ter rendimento durante o dia. Se você usasse um bico de gota fina, na hora que começa a ventar demais, você é obrigado a parar. Então você pega as 24 horas do dia e reduz para trabalhar 2, 3 horas, 4 horas por dia. Não dá rendimento. Não dá rendimento. Então você não dá rendimento operacional. Aí o cara tem que ter um exército de máquina para poder fazer uma área de uma usina, por exemplo, ou uma área de um fornecedor de cana grande, tá? Então você tendo essa ponta, você consegue trabalhar 7, 8, 10 horas por dia, talvez até 12 horas por dia. De repente até mais, tá? Então é um bico que você dribla, porque se você tem uma ponta que a gota resiste a vento de mais de 20 por hora, 20 por hora é um ventinho mais ou menos forte, razoável, tá? Pode-se dizer que tá dobrando o ponteiro de eucalipto a 20 por hora. Então o cara consegue trabalhar com um bico desse, quer dizer, quanto que ele otimizou a aplicação dele. Então, você tem tecnologia hoje para você, é o que a gente sempre brinca, né? Mas essa é aquilo que eu falei para você no começo, é uma brincadeira que tem fundo de verdade. Em tecnologia de aplicação, eu sempre falo para a turma assim, você põe Deus em primeiro lugar, em segundo você coloca a qualidade da tua aplicação que chegue no alvo, em terceiro o rendimento. Se der para eu pegar o rendimento e jogar junto com a qualidade, agradeça a Deus. Ótimo, fantástico.
Ah, não, mas não dá para eu ter muito rendimento porque eu estou tendo muito problema de deriva. Então, reduz a hora de aplicar, diminua o seu rendimento, mas faça com que a gota chegue no teu alvo. Aí você não abre mão da sua qualidade, porque a qualidade envolve grana. Ou seja, aquele negócio que principalmente o pessoal de usina fala, que o operacional tem que mandar no agronômico, isso aí vai contra Eu sei que os usineiros vão me xingar quando escutar isso aqui, mas isso aí é invenção deles. Isso aí não é ciência. Isso não é ciência. Eu entendo muito bem que o pessoal às vezes tem pouca máquina, ou que tem uma máquina quebrada e que tem muita área. Mas aí falta o quê? Fazer um planejamento. Planejamento. Se eu tô pulverizando 1.000 hectares com 2 máquinas e tá dando conta, beleza. Aí o ano que vem eu vou arrendar mais uma área de 200, 300 hectares, eu vou continuar com 2 máquinas? Não. Mas os caras querem continuar. É. Aí o que tem que fazer? Pulverizar em horas em que a condição climática é desfavorável. E aí a aplicação não fica boa, aí usa pingente. Porque a cana cresceu e tudo mais. Então, por exemplo, um dia eu falei isso pra um cara, o cara falou, mas não tem jeito. Eu falei, não, depende, ué. Depende. Eu, por exemplo, se eu mexesse com cana, nem que eu não tenha dinheiro para comprar uma máquina nova, eu compro uma usada e reformo ela. Mas eu não trabalharia... Nós vendemos pingente, tá? Eu não usaria pingente em cana. Eu trabalharia tudo em área total com pré. Ah, mas não dá tempo. Por que não dá tempo? Porque tem pouca máquina para muita área. Falhou a aplicação. Exatamente. Então existe uma coisa chamada planejamento. Entendeu? É planejamento. Você pega muita gente aí, tem não sei quantas plantadeiras de cana. Aí você vai ver quantos pulverizadores você tem? 2. O cara tem 2 pulverizadores e tem 8 plantadeiras de cana. Ah, porque a plantadeira não rende, porque ela só faz 2 linhas, ou que só faz 3 linhas, sei lá, depende do tamanho da plantadeira. Beleza, então, mas o pulverizador, por que você tem só isso aí? Você tem um monte de área. E se começar a ventar? Plantadeira de cana planta com vento ou sem vento? É ou não é? Desde que tenha umidade no solo, planta com a temperatura alta ou com a temperatura baixa, ou com a umidade do ar alta ou com a umidade do ar baixa. O pulverizador não. Então os caras esquecem, eles confundem isso aí. Uma plantadora de soja, mesma coisa. Tem umidade no solo? Tem. Beleza, não tá barro, eu vou plantar. Posso plantar de dia, de noite? Pode plantar 24 horas por dia se quiser. É ou não é? Depende de vento plantar soja, milho? Não. Depende da umidade do ar? Não. Depende da umidade do solo. Você tem? Tenho. Ela não vai mudar de uma hora para outra. Então, mas e o pulverizador? Você vai aplicar no suco. Né? Às vezes eu regulo uma máquina de 2.000 litros num tanque, eu tô aplicando quantas 1.000 vezes já não vi isso na minha vida? Tanto aqui em São Paulo, como no interior do Paraná, Goiás, Minas, Rio Grande do Sul, onde eu fui. Inclusive em Bolívia, Paraguai, Argentina, sempre você vê isso. Você tá preparando a máquina, tamo lá, arruma, regula, tudo bonitinho, calibrou a máquina, beleza, vambora. Pois o produto começa a trabalhar. Quase nada de vento, aquela brisinha suave, gostosa, 3, 4 km por hora de vento. Você mede lá com o anemômetro, umidade tipo 58, 60%, temperatura legal. Maravilha, toca o pau. A máquina tem 2.000 litros, ela aplica 800 litros, 900 litros, começa a dar rajada de vento. E aí? Como é que eu controlo isso? Quem controla é a tal da natureza. Então é aí que tem que estar na hora. Ah, eu tô trabalhando com bico de gota fina, ok. Teu produto aceita uma gota pelo menos média ou grossa, não muito grossa? Não aceita, é um produto sistêmico. Tá? Então você tem que ter um outro bico, você vai lá, para a máquina, vira os bicos, joga no bico de gota grossa e continua trabalhando. Aí você tem qualidade abraçada com rendimento. E aí aquele porta-bico lá de vários é aquele porta-bico que tem duplo, que a turma chama de bijet, ou trijet, ou quadrijet, ou pentajet, é pra isso. Entendeu? Você já ter engatilhado ali. Você tá engatilhado, você não perde tempo. Se você tiver o monojet, dá pra fazer também, só que você tem que tirar os bicos de gota fina e colocar o bico de gota grossa. Nessa brincadeira, se você tiver sozinho ou tiver em 2, você gasta aí uma meia hora. Entendeu? E aí é meia hora. Mudar o tempo. E é meia hora que eu deixo de pulverizar. E o tempo nessa meia hora pode mudar também. Pode mudar de novo. Então, a gente tem que se planejar para uma situação climática A, B ou C. Para tentar otimizar e fazer render. E muitas vezes os caras não têm esse planejamento. Entendeu? Então, não é uma crítica que a gente faz. É uma observação. É uma observação para melhorar, né? Claro, eu já fui em fazenda que o cara tem 3 tipos de bico na máquina. E já fui em fazenda que o cara tem 3 tipos de bico na mesma vazão. Cada um com tamanho de gota. Opa! Por exemplo, tem um 0,3 com gota super grossa, tipo Mug. Tem um 0,3 tipo ST, que é uma gota entre média e grossa. E tem um cone.
com gota fina. Então, conforme está o produto que ele vai aplicar a situação climática, ele vai lá e vira. E ele está aplicando os mesmos litros por hectare na mesma velocidade. Com a mesma máquina. Com a mesma máquina. Só que ele vai lá e só dá o giro e pau. Não perde tempo, entendeu? Ele perde 5 minutos para descer da máquina, ele vira os porta-bico na mão rapidinho e pronto, sobe na máquina de novo e vambora. Aí não perde tempo. E para temperatura, ô Piu Piu, tem alguma coisa que o bico dá uma amenizada? Não. Aí você tem que trabalhar com aquilo que você fez o podcast há pouco tempo atrás aí, com adjuvantes. Existem alguns adjuvantes, por exemplo, a gota grossa ajuda a você a evaporar a gota mais devagar, vamos dizer assim, tá? A gota fina, obviamente, que ela vai ter uma evaporação mais rápida, porque ela tem menos volume em cada gota. Mas se você colocar um bom adjuvante que tenha um efeito anti-evaporante, que existe adjuvante com efeito antideriva, existe adjuvante com efeito para baixar pH, existem vários adjuvantes. Todos são bons no mercado, não tenha dúvida nenhuma. Mas existem adjuvantes que ele tem algo a mais, ele tem o tal do efeito anti-evaporante. Ele tem um produto dentro dele ali, uma química dentro dele, que ajuda a com que essa gota demore mais tempo para evaporar. Para quando o dia está um pouco quente demais e a umidade baixa. E às vezes você precisa fazer uma situação daquela. Sim. Só que tem que lembrar, né, que cuidado com esses horários desfavoráveis, porque você também, a planta se defende. Ela absorve mais lento. Ela Você entendeu? fecha o estômago. Fecha o estômago e a entrada, a gente sabe que o estômago, a maior parte do estômago é na página inferior da folha, mas tem alguma coisa por cima também. Então, imagine ela se defender fechando o estômago, é aquela história. É mais fácil nós entrarmos nesse estúdio com a porta aberta ou com a porta fechada? Né? Então, você tem que se espremer por baixo da porta para entrar com a porta fechada, tá? Então, é esse que é o problema. Às vezes você põe esse produto, mas às vezes a planta não está querendo absorver muito bem. Então, tem que saber dosar, tá? Isso é fácil. É só o pessoal questionar, pergunta. Sabe aquele ditado antigo do tempo dos nossos avós, quem tem boca vai a Roma? Certo. É só perguntar, ó, vou aplicar o produto tal. Qual é o mínimo de umidade que eu posso trabalhar com esse produto aqui? E uma coisa que eu recomendo todo agricultor ter, a Magnum não vende isso, mas você compra pela internet. Ou em lojas também, fica a critério de quem quiser. Cara, tem que ter um termohigrômetro na fazenda. Medir temperatura, termo de medir temperatura, higro de medir, higro de medir umidade, não é hidro. Hidro é de medir quantidade de líquido. Higro, com G, de gato. Termohigrômetro. Termohigrômetro. Tem uns até que vem na internet, que é o 3 em 1. Ele é termohigroanemômetro. Mede vento também, entendeu? Isso é barato, cara. Hoje você compra coisa na internet aí eu vou te falar, você compra um triplo desse aí que faz 3 coisas por acho que menos de R$1.000. E você tem um aparelhinho aí que você só troca a pilha, tem aparelho para 20 anos. E é fundamental, né? Claro, é fundamental, porque não adianta, por exemplo, nós estarmos dentro de uma loja da Copercana e vamos lá, vamos medir a temperatura e a umidade ali na cidade, beleza. Mas e na fazenda do cara? É outra coisa. Às vezes tem rajada de vento, às vezes é microclima, às vezes tem um vale, ali de repente tem uma área que venta, aí na própria fazenda tem uma área para cima ou para baixo, num coisa que o morro protege e lá embaixo não venta. Ué, você não tem a mesma condição climática. Você pode aplicar lá na hora pode mais aplicar lá lá e depois vem aqui. Né? Entendeu? Então, a turma tem que analisar. Dentro da própria fazenda, somente se for fazenda média ou grande, você tem microclimas, às vezes. E aquele o planejamento que não é engessado, né? Não você não pode fazer o planejamento em pedra, não, né? Não adianta. Eu sempre falo pro pessoal assim, ó, tecnologia de aplicação, pessoal, todo mundo quer, mas não tem a tal da receita de bolo. Não. Não tem. Eu acho que nada. Na agricultura nenhuma tem receita de bolo. Não existe mais isso. Não existe. A receita é o padrão da fazenda. Isso aí é um negócio que não existe mais, né? Quando eu comecei a trabalhar, 32 anos atrás, o pessoal tinha mania de comprar o bico que o primo comprou. Não, meu primo comprou, ele trabalha e fala que esse bico aí é bom. Onde teu primo planta? No Rio Grande do Sul. Você tá onde? Eu tô no Goiás. Eu falei, filho, não dá, presta atenção, nego, velho. Você entendeu? Presta atenção. É a mesma coisa, eu brinco com os caras. Eu falo, ó, mas como assim? Eu falei, ó, vou te explicar pra você entender de uma vez por todas. Fica fácil de entender. Associa as coisas com coisas do dia a dia. Aí você vai entender com tecnologia de aplicação. Você vai andar numa estrada de barro, você vai usar um pneu liso de asfalto? Não, vai usar um pneu que tem agarradeira grande, igual desses caminhão de cana. Aí você pega o pneu de agarradeira grande e vamos viajar daqui para São Paulo. Não, mas aí não presta para asfalto. Ah,
Então, você entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter essa variedade de pontas e estudar o meio ambiente onde você vai aplicar. Eu tenho que saber como é que é a minha propriedade, quais as características climáticas da propriedade. Por isso que é importante o cara ter esses aparelhinhos para medir. Rapaz, se o cara consegue medir velocidade do vento lá no local que ele vai aplicar, a temperatura e a umidade, meu amigo, você já fez metade da sua casa. Você desenhou o cenário, né? Você já desenhou o roteiro do filme. É. Entendeu? E aí, depois é só você usar as ferramentas adequadas de acordo com essas situações. Aí junta com o produto que você vai aplicar e o alvo que você quer atingir, como é que vai dar errado? Não tem como, né? Mas é aquela história, né? Vamos fazer a casa, mas cadê a planta? Não tem. Não, vai levantando a parede. Aí depois eu falei, ih, rapaz, como é que eu vou emendar o telhado aqui? Ah, bom, agora azedou o leite. Azedou. E azeda, hein? E azeda feio. E não dá nem pra fazer queijo.